Olá, está começando mais um episódio do podcast João Revista Fevale. Meu nome é Letícia Flesch, eu sou acadêmica de jornalismo da Universidade Fevale. Hoje estamos de volta com o quadro mensal do podcast João, o PodSesmit, voltado para assuntos da saúde. E neste episódio vamos conversar sobre a dengue. Quem está comigo é a médica da Medicina do Trabalho, Ana Delgado, e o coordenador do projeto Combate e Prevenção ao Mosquito Aedes aegypti da Fevale, Tiago Stefan. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Então, para começar, vocês podem contar brevemente um pouquinho da trajetória acadêmica e profissional de vocês? Então, eu sou médica do trabalho aqui na Fevale, irá fazer 2 anos. Sou médica desde 2015 e atuo na medicina do trabalho há alguns anos. Sou do Espírito Santo, mudei para o Rio Grande do Sul e é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Olá, eu sou o Tiago, eu sou biólogo, eu me formei em 2008. Eu atuei por longos anos na consultoria ambiental, sempre trabalhei com animais. E em 2017 houve uma seleção então para trabalhar num projeto aqui interno da Fevale, que é o projeto de combate ao Aedes aegypti. Eu me candidatei e acabei sendo selecionado, um dos selecionados. Na época em que eu entrei, o projeto ele era bastante grande, ele tinha uma quantidade bastante considerável de alunos que trabalhavam no projeto, era uma estrutura diferente. E sempre foi uma parceria entre a prefeitura, o município de Novo Hamburgo e a Universidade Fevale. Na época, então, eram cerca de 60 estagiários e era eu e mais 7 biólogos que trabalhávamos nesse projeto. Ao longo dos anos, houveram mudanças, alguns cursos foram diminuindo o número de alunos, a prefeitura passou por algumas readequações e em 2024, a prefeitura, então, ela fez um concurso público onde o município, ao invés de manter os alunos da instituição na rua, ele fez um concurso para a contratação de agentes de combate à endemia, que hoje são os que atuam na frente pelo município no combate ao mosquito. E é nessa parceria que a gente tem ainda, que a gente continua com a prefeitura. Nós fizemos toda a identificação dos insetos que são coletados, das larvas que são coletadas pelos munícipes e pelos agentes de endemia, e a gente então auxilia a prefeitura na organização desses dados. E qual é o cenário atual da dengue aqui no município? Então, anteriormente até a gente já havia conversado um pouco sobre isso antes da gravação, e a gente comentava que o cenário ele é bastante interessante porque ele está um pouco diferente dos anos que nos antecederam. No ano de 2022 foi o primeiro ano onde Novo Hamburgo apresentou um surto de dengue. Até o ano de 2022, nunca se havia tido mais do que 16 casos de dengue, por exemplo, no município. Em 2022, a gente teve um grande surto com de 7 mil casos. E foi o ano em que, pela primeira vez, em Novo Hamburgo, houveram mortes em razão da dengue. A partir de 2022, então, todo ano a gente acabou tendo algum tipo de surto de dengue. 2023 foram um pouco menos casos, foram cerca de 3 mil casos de dengue. 2024 teve uma explosão de casos de dengue a nível nacional e Novo Hamburgo não ficou diferente, foram mais de 15 mil casos de dengue, com 20 mortes, 20 óbitos por dengue, foi o ano mais letal a nível nacional em função da dengue. E esse ano nós, felizmente, estamos com cerca de 80 casos de dengue confirmados para o município. Tem mais cerca de 300 casos suspeitos que ainda estão em investigação, mas esses casos confirmados eles ficam bastante localizados num bairro do município, né? Então, cerca de 70 casos desses 80 casos de dengue eles estão confirmados então para o bairro Primavera, que hoje atualmente seria o local mais problemático com a circulação viral aqui no município. E quais são os tipos de dengue e quais sorotipos estão circulando mais aqui? Então, a dengue ela apresenta 4 sorotipos, são conhecidos sorotipo 1, sorotipo 2, sorotipo 3 e sorotipo 4. Atualmente, em Novo Hamburgo, se tem o registro apenas do sorotipo 2. Porém, historicamente, aqui no município já se teve o diagnóstico do sorotipo 1 e do sorotipo 2. Ano passado foi um ano um pouquinho atípico, onde cidades vizinhas ao município tiveram a circulação do sorotipo 3. Isso acaba sendo uma preocupação um pouco maior para nós aqui do município, porque a pessoa, quando ela contrai o vírus da dengue, ela fica imune a esse vírus por um período,
mas é só sobre esse sorotipo. Então, se houver a circulação de outro sorotipo, uma mesma pessoa que já teve dengue no passado pode ter dengue novamente. Então, essa é a grande preocupação. Atualmente, nós temos o sorotipo 2, então, circulando, mas um detalhe que é importante salientar é que o número de pessoas, ou o número de casos que é feita a testagem é muito baixo. É um percentual muito baixo, então, de casos que a gente tem certeza que é do sorotipo 2. Pode haver circulação de outros sorotipos, só que a gente ainda não tem. O mais comum, atualmente, é o sorotipo 2. Onde esse mosquito se reproduz e qual é o ciclo de vida dele? Então, esse mosquito, o Aedes aegypti, que é o principal, talvez, transmissor da dengue, junto com o Aedes aegypti tem o Aedes albopictus também, que ele é um pouco menos difundido aqui na região, porque certamente o Aedes aegypti ele tem uma quantidade muito maior de mosquitos circulando por aqui. Onde que eles costumam colocar os seus ovos? Onde que a fêmea do mosquito costuma colocar os ovos? Geralmente é muito próximo às residências, tanto dentro das residências quanto na parte externa das residências. Por quê? Porque a fêmea ela tem uma preferência pelo sangue humano, porque o sangue humano tem uma proteína que facilita com que o ovo do mosquito ele se crie. Então, por isso que existe uma relação bastante próxima entre os seres humanos e o Aedes aegypti. Então, ele vai estar próximo da gente, vai estar nos ralos da casa, onde possivelmente tenha sido mal estruturado e fica água parada dentro dos ralos. Pratinhos de plantas, é muito comum encontrar larvas de mosquitos. Outro local muito comum que a gente frequentemente encontra larvas de mosquitos são em locais onde a comunidade acaba acumulando água para molhar as plantas ou para limpar a calçada, baldes que acumulam água da chuva, cisternas que acumulam água da chuva para molhar as plantas, e a comunidade acaba por algum tipo de descuido, não tapando de maneira correta, e ali então a fêmea acaba achando um lugar perfeito para que o mosquito se crie, né? E quais são os principais sintomas para identificar a dengue? Então, a gente tem que observar que a dengue, né, é uma doença que acaba desencadeando a febre, uma febre um pouco mais alta. Então, não é aquela febre mais baixinha que a gente identifica. Além da febre alta, que é comum que aconteça, dor atrás dos olhos, a pessoa ela pode apresentar muita dor no corpo, aquela dor no corpo todo, e em alguns casos pode dar dor nas articulações, que a gente fala como uma dorzinha na junta, mas é mais comum naquela dor no corpo. E depois, quando passa em torno de uns 3 dias mais ou menos, pode começar a aparecer umas manchinhas vermelhas no corpo também, que podem coçar ou não coçar. Isso são os sintomas mais comuns. Nós temos que observar que, além da dengue, tem os sintomas parecidos que são o da chikungunya, que também é causado pelo mosquito e também vai acabar gerando essa dor no corpo, mais a febre alta. Porém, na chikungunya, a dor nas juntas é aquela dor mais intensa e você vai ter uma incapacidade, vai ver que vai doer muito, vai inchar bem nas suas juntinhas. Então, vai vir com esse quadro parecido com o da dengue, com a febre, com a dor no corpo, mas é mais comum ter a dor nas juntas. E a gente tem a zika também, que também a gente diferencia, né, que quando apresenta esses casos, que acaba também, não é comum ter uma febre muito alta, tem uma febre um pouco mais baixa, vai ter uma dorzinha no corpo, pode ter um quadro de conjuntivite e vão ter manchinhas na pele também, que vão poder coçar. Então, é importante, assim, estar observando esses sinais e sintomas, tá? Se estiver apresentando esses sinais e sintomas, é importante estar procurando avaliação. Talvez uma curiosidade, apenas complementando, com relação ao que a gente acabou vivenciando em campo, quando a gente trabalhava, na época que a gente trabalhava em campo ainda, é que a dengue é bastante peculiar, porque ela acaba, muitas vezes, não chega a ser uma regra, mas muitas vezes, numa residência onde uma pessoa contrai o vírus, muitos moradores dessa residência ou próximos dessa residência acabam tendo sintomas muito parecidos. Sim. Isso é importante, então, para um cuidado maior, porque justamente um mosquito que está contaminado dentro dessa casa, ele pode contaminar várias pessoas fazendo a picada, né? A partir do momento que o mosquito ele está então infectado, ele vai
pode infectar várias pessoas da própria residência, então esses sintomas acabam sendo recorrentes em várias pessoas. Sim. E quais são os exames utilizados para identificar a dengue? A gente tem os exames que podem ser feitos, tanto o teste rápido, que ele acaba sendo diagnosticado logo no início, nos primeiros sintomas, por isso que é importante, quando a pessoa iniciar com os sintomas, estar realizando o teste rápido. Porém, para a gente ter um diagnóstico mais fidedigno, o ideal seria a sorologia. Aí a gente estava até conversando antes que a questão da sorologia ela é a partir do 6º dia. E a dengue geralmente tem um curso de até uns 7 dias. No 6º dia a pessoa já está começando a melhorar. Então, às vezes, ela não volta para colher a sorologia. Então, aí a gente acaba não tendo um diagnóstico tão preciso, às vezes não tendo tantos diagnósticos pela essa falta realmente de testagem. E isso acaba sendo extremamente importante para o município, essa testagem, porque o município só vai fazer o controle caso ele saiba que exista o problema. Então, se esse caso ficar como suspeito, muito possivelmente não vai se dar a atenção necessária para os ambientes onde já ocorre a circulação viral. Por isso que a comunidade ela precisa ter esse cuidado enquanto que quando o médico solicita a fazer a nova coleta de sangue, que ele faça, porque essa coleta que vai desencadear todo o controle que a vigilância ambiental do município tem que fazer. E o que não deve se fazer ao suspeitar da dengue, quais remédios não se deve tomar? Então, a gente tem que estar atento que o tratamento de dengue, a gente não tem aquele tratamento. Esse é o medicamento, são tratamentos de suporte. Qual que é o suporte? Que a gente briga com os pacientes, que tem que fazer, que é difícil quando está com dengue, hidratação. Então, o tratamento é hidratação, é realmente usar o soro e a gente tem que evitar os anti-inflamatórios, que é o que as pessoas gostam muito. Um exemplo de anti-inflamatório, tá, gente? Nimesulida, ibuprofeno, esses medicamentos a gente tem que estar evitando. Por isso, se apresentar algum sinal e sintoma, o ideal é que procure um médico e fique em alerta também, porque tem os sinais de alerta que são sinais que requerem uma avaliação mais específica, que no caso é se tiver um sangramento na gengiva, se tiver vômitos e diarreia frequentes, dor abdominal, significa que realmente tem que estar indo no pronto atendimento. Então, não é para se automedicar, é realmente procurar atendimento médico. Isso, o que sempre se comenta é que a maioria, ou se não a maioria dos casos de dengue, de óbitos por dengue, eles são possíveis de serem cancelados, em razão de um tratamento preventivo extremamente básico, que é a hidratação. Se a pessoa não consegue hidratação via oral, ela precisa receber o soro. E por isso que é tão importante, a partir do momento de alguns sintomas mais clássicos de uma dengue grave, ela precisa ir com uma certa urgência para uma unidade de saúde, porque a dengue é bastante rápida também, né? A evolução do quadro clínico da dengue é extremamente rápido e isso acaba trazendo os problemas, né? Fica atento também às pessoas que são hipertensas, diabéticas, crianças, idosos. Esses, eles já entram, existe uma classificação da dengue, eles já entram na classificação B, que eles podem estar com sintomas um pouco mais leves, mas já são pacientes que requerem uma atenção melhor e mais de perto. Então, esse alerta fica para pessoas que têm algumas patologias prévias, elas têm que se cuidar ainda mais, precisam de um atendimento, às vezes, um pouco mais rápido também. E a vacina contra a dengue já está disponível. Quais são os públicos que estão sendo vacinados? A vacina da dengue ela já está disponível para os adolescentes de 10 a 14 anos. Então, já entrou na caderneta do adolescente e agora foi disponibilizado para profissionais de saúde da atenção primária. Então, que lidam de frente com a atenção primária também agora, a novidade é essa que foi disponibilizado. Isso. Atualmente são 2 vacinas que são disponíveis. A vacina QDengue, que já está desde 2024 disponível pelo Sistema Único de Saúde, que atende esse público de jovens. E esse ano, então, houve uma segunda vacina disponibilizada pelo SUS, que está atendendo só os agentes o pessoal que trabalha com saúde, que é uma vacina brasileira, feita pelo Butantan, que uma diferença muito significativa com relação à da QDengue é que ela é de dose única. E isso acaba sendo algo bem interessante com relação à forma como ela é distribuída, acaba sendo mais rápido. E a prevenção é o principal
principal forma de combate, né? Então, Sim. quais são as medidas mais eficazes que a população pode adotar no dia a dia? Então, a medida mais eficaz para a gente diminuir, ao menos com a dengue, é diminuir a redução do mosquito. Havendo a redução do mosquito, a gente vai ter uma nítida redução nos casos de dengue. Não tendo condições por conta de terrenos baldios, de vizinhos que não conseguem fazer o cuidado do seu pátio regular, as medidas que são recomendadas são o uso de repelente, sempre que possível, as pessoas cuidarem e utilizarem o repelente. E eu sempre comento que a dengue, o que mais importa para que ela seja uma doença menos problemática, é uma mudança de conscientização da população. Que num primeiro momento eu sempre achei que seria fácil. A partir de um surto de dengue no município, bom, no ano seguinte as pessoas vão saber como é ruim ter dengue, que quem tem dengue sempre reclama que é muito pior do que Covid, que dói muito mais, a pessoa sofre muito mais. Porém, a dengue ela precisa de uma mudança de hábito de rotina. As pessoas precisam semanalmente vistoriar todo o pátio para que o mosquito não se crie. Não tendo mosquito, então a dengue acaba diminuindo, porque ela precisa desse vetor para que ela permaneça entre a gente. Então, agora, para a gente encerrar o nosso bate-papo diretamente para a câmera, vocês podem dar um recado, uma principal orientação, então, da importância de se cuidar. Então, eu acredito que a dengue ela é uma realidade hoje já aqui na região sul. Ela é uma realidade que desde 2022 ela está causando prejuízos tanto para pessoas de maneira particular quanto para empresas. E o cuidado ele precisa partir de todos. Todos precisam ter o cuidado em mudar os seus hábitos e fazer com que o mosquito não se crie. Para ele não se criar, não pode ter água parada. Dessa forma, a gente consegue acabar com a distribuição do mosquito, que acaba sendo um vetor desse problema tão grande. Doutora? Isso. Gente, se cuide, hidrate-se e se apresentar qualquer sinal e sintoma, não hesitem em procurar. Procure a unidade de saúde e se apresentar os sinais de alerta, procure a UPA ou o hospital, que é um sinal de alerta mesmo, tá? Então se cuidem. Então, agradeço muito a participação de vocês aqui. Obrigada. Obrigado. Neste episódio do PodSesmit, conversamos sobre a dengue com a médica da medicina do trabalho da Fevale, Ana Delgado, e o coordenador do projeto Combate e Prevenção ao Mosquito Aedes aegypti, Thiago Steffen. O podcast é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, vocês terão acesso ao nosso Instagram, @podcastonrevista Fevale, ao YouTube e Spotify. A produção é das minhas colegas Liz Cardoso, do meu colega Ramon Ferreira, Riquelme Pereira e eu, Letícia Flesch. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, com orientação do professor Marcos Santuário. Muito obrigada e até mais!